Vida Longa CBN. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre ter. Será que o corpo faz, a alma perdoa? Ou se quando o corpo já está pedindo outras coisas, é hora de se livrar do que você está vivendo e viver outras coisas, né? Longe da pessoa que está do seu lado hoje, analisar às vezes o relacionamento é muito difícil, né? Entender onde é que você está, o que você está vivendo, é muito complicado. Muita gente já viveu um relacionamento abusivo, muita gente já viveu um relacionamento tóxico, mas continuou nele, muitos outros conseguiram sair, mas há indícios de que o relacionamento vai dar certo logo no início dessa relação. A gente convidou aqui a Suzana Pitol, que é psicóloga, para falar com a gente sobre os sinais de um relacionamento saudável. É aquele que vale a pena viver. Muito bom dia, Suzana. Bem-vinda aqui a esse bate-papo com a gente. Bom dia, Johnny, Adalberto, bom dia, ouvintes. Não sei se você estava ouvindo aí a musiquinha que a gente escolheu, né, para iniciar esse nosso bate-papo, que acaba sendo uma música polêmica, mas a gente queria usar esse exemplo para falar sobre o relacionamento, né, que é saudável. Como é que a gente consegue identificar que aquilo ali vai dar certo ou que não vai dar certo? Porque às vezes a paixão já cega logo a gente, né? No início de um relacionamento, e a gente não consegue ver nada. Sim. Bom, é interessante que para cada um, né, eu acho que a primeira coisa é entender que somos diversos. Então não tem modelo definido, modelo pré-definido para um bom relacionamento. Mas é o que cada um se sente bem. Então, você está com uma pessoa que você gosta de estar, que você se comunica bem, que você tem amizade, né, que se diverte e que o seu dia a dia, nós não estamos falando no modelo ideal, porque é aquela coisa, né, geração Disney, geração rede social, de amor idealizado, né, então assim, isso não existe. Eu acho isso fundamental e eu acho muito saudável termos essa noção, termos essa consciência de que não existe essa perfeição. E quando você fala de modelo, que não existe um modelo certo, você fala justamente sobre esses padrões sociais, que deve ser, como deve ser um relacionamento, o que um casal deve fazer, o caminho que ele deve seguir, o matrimônio, até morar junto. Seria isso? Exatamente. Então, assim, nós temos, são criados padrões sociais, né, de filmes de comédia romântica, que se não for daquela forma, aquela idealização, nada vai ser bom, né, então, às vezes, alguma frustração na sua idealização, então eu falo muito das expectativas, né? Então é importante trabalhar essas expectativas, porque ninguém vive em conto de fadas o tempo inteiro, né? Agora, quando você encontra alguém, aí bate primeiro aquela energia, né? A química, isso ali durante a paquera, é um processo que costuma ser natural, ou pelos aplicativos, né? Você falando aí dessas novas gerações que usam muito a internet para isso. Tem questões ali que precisam ser consideradas, que já dão indícios de que aquele relacionamento não vai dar certo? Porque às vezes as pessoas são muito diferentes e se dão super bem. E às vezes elas têm até comportamentos parecidos, mas o negócio não vai para frente. O que impede ou que já dá indício ali de que aquilo não vai dar certo ou que vai ser, como chamou o Adalberto aqui, uma bandeira verde para continuar? Então, Johnny, eu acho que o sinal principal é renunciar a ser quem você é ou quem você gosta de ser. A retirar partes de você para o outro, sabe? Então, assim, porque às vezes as diferenças, elas não te fazem renunciar, né? Não te fazem fazer quem você não gosta de ser. Então, quando começa a ter exigências excessivas de ser alguém que você não se sente bem,
de estar num lugar onde você não se sente bem, né, como pessoa, ou como profissional, ou enfim. Então, aí eu acho que é o sinal de alerta principal. E não significa, é muito interessante isso, né, no 880, porque às vezes você está tendo, em qualquer relação você tem alguns momentos de fragilidade, às vezes você cede demais, né, então é assim, é sentar e parar e perceber, bom, o que que tem de vantagem nessa relação? Sabe, eu falo muito em fazer uma lista, em escrever. Eu acho muito interessante quando a gente escreve, a gente visualiza, né, aquilo tudo que está, a gente organiza a nossa cabeça, né? Sim. Então, assim, o que que... Desculpa. Não, colocar no papel mesmo isso daí, né? Ó, vamos ver o que tem de bom aqui nesse relacionamento. Isso. Exato. Quais são as minhas semelhanças com essa pessoa, né? O que me faz bem, né? E o que não me faz bem? O que está acontecendo? Por quê? Tem alguns pontos interessantes, e um deles é o óbvio, porque às vezes a gente fica assim, bom, é óbvio que isso que a pessoa, que eu estou sentindo tem que ser dessa forma, ou que a pessoa está fazendo, não, o óbvio, ele depende de cada um, ele é extremamente subjetivo, né? Então vamos abrir para conversa, sabe? Então assim, abrir para diálogo, se aproximar, fazer um exercício de boa conversa, e se você não consegue esse diálogo, essa conversa, é outro sinal de alerta. Suzana, essa conversa, ela deve ser normalmente quando está acontecendo o conflito, ou é melhor você esperar uns dias para baixar aquela adrenalina, o motivo da briga, para que essas discussões sejam mais proveitosas depois? Ou não? Tem que ser na hora do conflito mesmo, para botar logo uma pedra ali em cima? Johnny, eu não gosto de dar receita pronta, mas acho que na hora da raiva, na hora que os ânimos estão, né, mexidos e aflorados, eu acho que a gente tem que respirar. A gente fala muito, a pausa, ela é tão importante quanto o movimento, né? Então, pausar é fundamental. Então, não é fácil, sabe? Eu acho que a gente achar em cada um o que faz controlar essa pausa, porque a gente se atropela e causa mais conflito quando tentamos resolver de imediato, né? Então, acho bom dar essa pausa, esperar, para realmente ter uma conversa, porque o diálogo, ele precisa de escuta ativa, né? Ele precisa que você fale das emoções. Então, quando você está dominado por alguma emoção muito forte, você não consegue nem escutar e nem falar das suas reais emoções que levaram a um problema ou a um conflito. Olha só, tem aqui ouvinte participando, Adalberto Cordeiro, participa com a gente aqui. É isso. Bom dia, doutora Suzana, tudo bem? Ei, tudo bom, Adalberto? Olha, a gente recebeu aqui a participação de um ouvinte, Suzana, que ele preferiu não se identificar, mas ele trouxe a seguinte mensagem. Ele está trazendo a colocação de que atualmente ele está vivendo um relacionamento que, nas palavras dele, foge da configuração tradicional. Ele identifica aqui como um relacionamento em formato de trisal, envolvendo 3 pessoas aí. E a gente está falando que não existe, né, uma fórmula, uma receita pronta para nenhum tipo de relacionamento. E aí ele pede uma orientação geral no sentido de que um relacionamento como esse, que foge ao tradicional como a gente conhece, pode dar certo? Como que tem que ser a linha de comunicação, já que não envolve apenas 2 pessoas, mas 3 pessoas? Olha, pode dar certo, sim. E o importante é a relação afetiva e o respeito que vai ser estabelecido nessa relação, né? Então, assim, envolvendo mais uma pessoa para trabalhar esse diálogo, para fazer esse exercício da boa conversa, para fazer esse exercício de escuta, de fala, colocar os sentimentos e as emoções de cada um às claras, sabe? Então, aquilo que eu falei no início, né, de renunciar a quem você é, por que ceder? Todo mundo tem que ceder, né, nas relações, em qualquer relação, mas a gente tem que ver o limite que não nos faz mal ceder. Então vai ser a mesma coisa para o trisal, né?
Interessante isso aí. Acaba sendo mais uma coisa para administrar também, né, Suzana? Exato, exato. Né? Verdade. E você estava falando mais cedo aqui, e eu fiquei com isso na cabeça, sobre sair de um lugar né, e ir para um outro que não é seu. Se colocar num lugar onde você não se encaixa, muitas vezes por conta do parceiro ou da parceira. Em algumas situações, a gente acaba fazendo isso, né? Para também o tempo todo não dizer não. Mas como identificar que isso está tirando da gente o que nós somos de verdade, né? Não é possível manter um relacionamento por muito tempo quando você não consegue ser você mesmo, né? Então, qual o limite da concessão que a gente pode fazer? Porque o não sempre não vai existir porque o outro é amado. Mas também dizer sim te tira do seu lugar ali, que é o lugar onde você se sente bem. Quando que você deve olhar para dentro e falar, olha, aqui temos que estabelecer um limite, né? Para termos a nossa relação e ao mesmo tempo também eu não ter que viver a sua vida apenas. Isso. Bom, primeiro ponto é o autoconhecimento, né? Então, assim, o que eu quero, o que eu penso, quais são os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças. Então, definir isso aí para você é fundamental para que você entenda o que você pode abrir mão, o que você pode ceder, que valor que é inegociável. Porque tem valores para você que são inegociáveis. Outros não, outros nós vamos aprendendo na relação, né? Então, as diferenças, elas têm pontos extremamente positivos para crescimento. Então, eu acho que o autoconhecimento é o pontapé inicial para que você entenda os seus limites. Né? Então, a partir disso, eu vejo o que eu posso ou não ceder, o que eu quero ou não ceder, né? E tem o que eu posso, fazer essa análise, o que eu posso, o que eu quero, o que eu tenho que, sabe? Isso tudo deve ser avaliado. Uma briga não necessariamente quer dizer que um relacionamento esteja dando errado. As brigas, as discussões. De jeito nenhum. Elas são necessárias. Exato, porque nós temos divergências, são duas pessoas de mundos e histórias diferentes, né? Então é o acordo que a gente chega a partir das brigas que vão fazer com que, porque uma relação, Johnny, ela é uma construção, né? Ela não vem pronta. Sim. E a briga faz parte dessa construção. Se ela não for pelo mesmo motivo, principalmente, né? Porque brigar pelas mesmas coisas, às vezes, está impactando já numa questão que você deve olhar se vale a pena, né? Todo dia você briga pela mesma coisa, né? Exato. E entender se eu estou brigando pela mesma coisa, o que está acontecendo? Será que está realmente havendo escuta ativa nessa relação? Porque será que é um ponto também muito interessante? Eu vou conseguir mudar uma relação se eu continuar fazendo a mesma coisa? E às vezes a gente espera muito do outro a mudança, né? Mas o que eu posso fazer? Que passo? Nós não estamos falando de uma extrema mudança na nossa vida, mas que tipo de comportamento, de pensamento eu posso mudar, pequeno, para que a relação mude? Ótimo. Né? Então eu acho esse ponto importante também. Adalberto tem uma pergunta aqui, doutora Suzana. Mais uma pergunta que chegou do nosso ouvinte. Esse daqui já se identificou, Johnny. O nome dele é Marcelo. Ele está fazendo a seguinte pergunta, doutora Suzana. Ele traz a ponderação que, em que momento um casal talvez perceba que a relação dele já não está dando certo, mas que eles querem manter uma amizade? Isso é possível? Essa dualidade aí, essa relação envolvendo casal, relacionamento amoroso, eles perceberam que já não está dando tão certo, mas eles querem manter uma relação de amizade. Isso é possível? Sim, Marcelo, é possível, né? Agora, tem que ver, assim, eles querem continuar casados, amigos, né? Então, isso é interessante, é bacana, porque isso mostra que os caminhos de cada um ficaram, não se encontraram, né? Quer dizer, se encontram enquanto amigos, mas não se encontram enquanto história romântica. Mas não fazem mal um ao outro,
né? Então isso é muito bonito. E eu acho que as relações elas têm que se manter enquanto você está sentindo que a pessoa faz bem a você. Então, assim, depende muito. Eu não sei o que o Marcelo gostaria de, se ele está falando em manter um casamento em uma relação de amizade ou se separar e manter uma relação de amizade, né? Mas é aquilo, né, Johnny? Eu acho que possível tudo é. Tem Sim. que entender o que é desejável. Olha só, tem mais uma pergunta chegando aqui. Agora é a Flávia Ribeiro que está mandando essa mensagem. Ela está falando sobre uma luta solitária. Ela até fala sobre isso, mas tem uma hora que a gente chega num ponto de luta solitária. Ela fala do relacionamento do casal que está acontecendo, existe amor nessa relação, mas muito mais conflitos ali acontecendo do que momentos felizes. E com o passar do tempo, você acredita que as coisas vão mudar, mas nunca mudam e aqueles problemas de sempre vão incomodando cada vez mais. Ainda que haja o amor, chega uma hora, ela está dizendo aqui, que você percebe que está numa luta solitária, que o outro não está a fim de mudar, mas você ama, não tem mais o que você fazer. E quando chega nessa hora, doutora Suzana? Então, Flávia, é interessante entender isso, porque assim, de onde vem esse pedido, né, de mudança? Porque os dois têm que ter, numa relação, 2, 3, né? Porque teve o relacionamento que falou do trisal. Quer dizer, em qualquer relação tem que ter prontidão para mudança de todas as partes, né? Então, assim, o que está fazendo, qual é o ponto que faz com que só um queira a mudança, né? E eu acho que requer tudo, sabe, vem, Johnny, do diálogo. Eu acho que é assim, vamos parar, vamos analisar, vamos entender qual é a história. Flávia, importante pensar, né? Qual é a história dessa relação? O que me uniu a essa pessoa? O que nos uniu? Em que ponto que começou a haver divergência? Né? Em que ponto que o conflito começou? Sabe? E fazer, de certa forma, às vezes a gente espera muito do outro e não vê fraquezas no outro, não vê. Então, assim, o que eu posso ter de empatia e entender o posicionamento do outro, né? É possível mudar. Se isso não vai contra os nossos valores, né? Não tira a gente daquele espaço que é nosso, que é o que a senhora tinha falado antes, né? Exato. Doutora, para a gente terminar isso daqui, vamos falar sobre... Vamos deixar uma mensagem para aquelas pessoas que vivem relacionamentos, que ouvem muitas críticas, às vezes, dos amigos, e aí começam a se perguntar, será que não tem um problema que eu não estou enxergando? Quem não enxerga hoje um problema no relacionamento, mas às vezes vocês são estranhos, não saem para nada, não interagem, ou o seu marido não faz isso, a sua esposa não faz aquilo. Cada um vive um tipo de relacionamento e que é do casal, né? Isso tem que ser respeitado. Isso. Desde que não esteja acontecendo situações de abuso. Sim. Né? Então, eu acho que esse sinal de alerta, esse sinal vermelho, que às vezes os familiares... eu não sei, Johnny, se está dentro do que você me perguntou, né? Se era essa a resposta que você esperava, mas eu acho importante, porque às vezes, porque quando você me fala, né, que parentes e amigos estão vendo coisas que o casal, né, ou um ou outro não vê, então é importante entender se não está havendo violência, né, uma violência sutil, que tem várias formas de violência, diminuição do outro, manipulação, ameaças. Então, assim, é muito importante esse ponto. Sim. Agora, a forma de se relacionar, se é quieto, se é não sair, se é ver filme junto, se é não viajar junto, se é... Porque eu conheço vários casais, cada um tem até frequência sexual mesmo, né, doutora? Exato, isso é de cada casal, é de cada um, né? Então a frequência sexual, se não for tantas vezes, não é certo, não tem fórmula, né? Então, assim, deve ser respeitado e você tem que fazer essa avaliação, você enquanto casal, enquanto pessoa que está na relação, entender isso.
até onde está ultrapassando o meu limite. Então, autoconhecimento, entender os seus limites para entender o limite da relação. E concordo com a resposta. Na verdade, eu estava indo para um outro lado, mas a senhora trouxe um ponto muito importante, que é identificar essas, às vezes, são pequenas coisas, mas que tem um efeito muito grande negativo, né, na vida do outro, que é esse assédio, essa questão dos abusos, né, de diminuição do outro. Importante, inclusive, reforçar aqui o que a senhora disse, que é identificar isso para cortar, né, porque pode sim fazer muito mal. Sim, e uma coisa, enquanto você me perguntava, você falava aqui, eu pensei, não significa também se há alguma forma de abuso que vai ter que haver a separação. Porque às vezes a pessoa não está percebendo o que ela está fazendo, porque por causa da história dela, pelo que ela passou na vida, ela não está percebendo o que ela está fazendo com o outro, né? Então, por isso que é importante essa abertura para o diálogo, essa escuta, né? Você ter fala, os dois terem voz e terem escuta, sabe? Porque a pessoa pode perceber, como aquilo que eu disse no início, não tem o óbvio. Então, assim, você vai perceber o que você está fazendo de mal ao outro e parar. Bom, eu quero resgatar, eu quero melhorar, e é possível melhorar. Tá certo. Muito obrigado pela contribuição hoje, doutora Suzana. A gente poderia continuar conversando aqui por muito mais tempo, sim, mas o nosso tempo sim. não permite. Obrigado pela sua participação aqui. Tá ótimo, eu que agradeço a oportunidade, viu? Obrigado. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para vocês. Ótimo sábado também.